Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Hoje, dia 8 de janeiro, primeiro culto que eu prego em 2026. Pensei muito em trazer um tema que remetesse, a algo para o ano, mas é muito tradicional, muito clichê às vezes, trazer assim, quais são as metas para o ano 2016. Todo mundo faz meta, escreve, um monte de coisa no caderninho. Então pensei mais uma coisa a curto prazo, e Deus colocou no meu coração uma canção que está meio que viralizando hoje em dia, Vamos fazer um paralelo a isso na palavra do Senhor. Marcos, capítulo 8, quem achou pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor e dar um brado pentecostal. Vamos ler do versículo 34 ao 38. A epígrafe diz: cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, palavras de Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Só até aqui, irmão, pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, essa passagem ela é repetida também em Mateus, capítulo 16, 24 ao 28, também em Lucas, capítulo 9, 23 ao 27. E eu estava mencionando, anteriormente, tem uma música, irmão, que tá assim, chega a irritar, de tanto que as pessoas usam em stories, em reels de Instagram, E eu estou usando muito o Instagram para divulgar as pregações, então toda hora aparece um negocinho com a bendita Ofélia, Já ouviram, a musiquinha que fala da Ofélia? Então, sempre tem um hit, irmão, que o pessoal chega assim no final de dezembro, início de janeiro, tem uma música muito, muito tocada, e o pessoal fala, vai ser o hit do carnaval. Todo ano tem isso, Todo ano tem isso. Então, essa coisa irritante acabou me trazendo uma curiosidade sobre a letra. E eu acabei pesquisando para ver o que de fato significava e, na verdade, eu descobri muito mais coisa por trás. E aí a gente vai entender agora. Ofélia, irmão, a música fala de uma personagem, de um romance, que era de William Shakespeare. Muito famoso, conhecido por todos nós, que a gente pode não ter nunca lido, como é o meu caso, mas nós conhecemos, já ouvimos falar em Hamlet, de William Shakespeare. Tem uma personagem chamada Ofélia. Essa mulher, ela era sensível, submissa, emocionalmente dependente, cercada por figuras dominantes, masculinas. O pai, o irmão e o próprio Hamlet, da peça. E o livro ele acaba tratando isso, e é muito antigo isso, irmãos? Não é tipo da época atual, de feminismo, nem nada. É muito antigo. Esse livro acaba tratando isso como algo ruim, como algo errado. Acaba que essa personagem, ela enlouqueceu por causa dessa repressão, por se reprimir. Como se isso fosse errado, ela morreu afogada, porque ela achava que ela precisava se anular. Ela estava sempre se anulando e ela achava que ela não tinha identidade. Só que nós sabemos, irmãos, eu vou fazer alguma referência aqui, 3 referências, que Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz que Cristo é a cabeça. 1 Coríntios,
capítulo 11, versículo 3 diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. Isso é um princípio bíblico. Por isso que nós falamos que os cristãos são conservadores, porque a gente conserva os familiares. A gente não quer que a mulher ela tome o lugar corporativo e vá trabalhar, né, 40 horas semanais numa empresa que vai espremer a personalidade dela para trazer o sustento para casa, quando isso, biblicamente, é o papel do homem de prover e a mulher é o alicerce de casa. E a palavra de Deus diz que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Da mesma maneira, irmãos, em Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo entra num detalhe um pouco maior, com a epígrafe os deveres domésticos. Diz: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. Todo mundo, irmão, conhece essa, né, passagem, né? Nós somos cristãos conservadores, seguimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23, vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então, quando nós reproduzimos esse sistema de cabeça e corpo na família, nós estamos reproduzindo o sistema bíblico na nossa casa. Nós não estamos tirando a identidade da mulher. Pelo contrário, nós estamos reforçando a identidade da mulher. E o feminismo esquerdista, maligno, veio para denegrir essa imagem e fingir que para a mulher isso é menos importante. Eu não conseguiria cuidar de uma família em casa, dos filhos, fazendo o papel feminino da mesma maneira que uma mulher conseguiria. Em contrapartida, eu também acredito que no mundo corporativo eu aguento muito mais sapo, né, como a gente fala, engolir sapo. Eu aguento muito mais pressão, muito mais cobrança do que uma mulher aguentaria. Uma mulher, por exemplo, se ela tiver em cólicas menstruais, o chefe não vai chegar e falar: olha só, tá bom, entrega o relatório amanhã. Mas o teu marido vai chegar para você e falar: você está passando mal? Então, olha só, descansa aí, deixa que eu faço o jantar. Eu lavo a louça. Se eu não souber cozinhar, eu peço uma pizza para a gente. Mas hoje você não vai trabalhar porque você está com cólica menstrual, você vai ficar tranquilinha, descansando. Você acha que o teu chefe vai fazer isso? Então, esse feminismo maligno veio para tentar inverter os valores cristãos. E essa música, que ela está viralizando, ou seja, ela está virando o hit do carnaval, ela foi traduzida para o português. Eu estava procurando quem era o intérprete, quem era, para poder pegar a letra. Foi uma dificuldade terrível. Descobri, sem querer, aliás, por Deus, né? Deus colocou a melodia original em um outro reel que eu acabei vendo, em inglês. Eu falei: ué, essa música é em inglês, na verdade? A música é da Taylor Swift. Que o nome da música é A Sina de Ofélia, que foi traduzida só como Ofélia. Em inglês é The Fate of Ophelia, que chama, né? E ela foi traduzida para o inglês, para o português, perdão. E é um hit também da Taylor Swift. Só que, veja bem, toda a filosofia por trás dessa música, e a pessoa acaba repetindo, cantando aquela letra, e aquela letra vira uma lavagem cerebral na cabeça, e a gente acaba tornando aquilo uma coisa natural, irmão. Se você cantar todos os dias, louvar que santo, santo, santo é o Senhor, você vai, quando falar em santo, qual é a sua referência de santidade? É o Senhor. É involuntário, o teu cérebro se exercita com aquilo. Aí as pessoas: pastor, isso é fanatismo. Eu quero seguir a Cristo. Eu não quero seguir o mundo. É uma opção minha. Quando o cristão maduro entender isso, ele vai entender que seguir o mundo vai te mundificar, se existe essa palavra. Vai alimentar a sua carne cada vez mais e você vai tornar normal coisas que não são normais. O povo está agora usando a palavra normatizar, né? Está errado, tá, irmão? Não normatiza nada, não. Mas você vai normalizar coisas que não são normais. Você vai considerar, por exemplo, que a mulher, que ela está na sua casa fazendo o seu trabalho, o alicerce do lar,
fazendo as tarefas de casa, e o homem provendo no seu trabalho, vai fazer com que isso signifique perda de identidade. Vai achar que ela é oprimida, que ela vai se matar. E a canção fala sobre a sina de Ofélia, ou seja, eu não quero cair nessa sina, é uma coisa assim, da Ofélia, né? E ela procura um resgate de um homem. Ela é completamente contraditória, porque ela, ao mesmo tempo que diz que não quer ser diminuída ou reprimida, ela procura a salvação dela em um homem, em um amor carnal. Tem várias nuances psicológicas, irmão, nessa. Tem gente até que fala que tem coisa maligna por trás. Não quero entrar nessa vertente, porque eu só achei pesquisas assim, sem muitas bases, sem muita credibilidade. Mas assim, existe uma vertente que fala que a música é maligna. Vamos entrar nessa questão. Mas enfim, o versículo 34, irmãos, Jesus chamou a multidão e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para um homem hoje, o que é negar a si mesmo? Até mesmo para uma mulher pode ser a mesma coisa. Negar a sua vida carnal. Você nasceu e cresceu, aprendeu hábitos na terra, e você descobre que aquilo é errado. Quando você entende que você precisa negar isso, você começa a sofrer pela falta. Isso é tomar a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sou criticado pelo meu posicionamento. Cheguei ao auge nessa semana de, por defender valores cristãos no trabalho, de ser chamado de radical. Eu falei, mas isso não é radicalismo. É o que então? É posicionamento. Eu não estou tacando pedra em ninguém. Eu não estou impondo a minha crença a ninguém. O assunto surgiu na mesa, vocês me perguntaram, estou respondendo. Eu impus algo? Não impus. Então eu sou radical por quê? Eu estou me posicionando. Eu tenho valores. E eu não vou ficar calado para eles. Porque eu fui chamado para pregar a palavra da verdade. Eu fui chamado para trazer o evangelho para um mundo que está quase perdido, jaz no maligno, como diz a Bíblia. E nós, poucos cristãos escolhidos, fazemos a diferença. Temos que fazer a diferença. Nós temos que dar o testemunho, né? No seu andar, no seu falar, no seu agir, nos seus valores. Então, quando valores são trazidos à mesa, e as pessoas falam dos valores delas, e normalmente você pode até ficar quieto. Alguém vai te cutucar e perguntar, e você, o que você acha? Eu falei, vou falar, tá? Você vai ouvir? Porque eu estou ouvindo quieto aqui. Mas vai ouvir? Porque no meio da minha fala vai ter pregação. Eu vou falar da palavra de Deus. Eu vou falar de valores cristãos. Eu vou falar que essa canção, ela começa a falar que a mulher ela não deve se reprimir para agradar. Quando os valores cristãos que estão querendo dizer que a mulher se reprime em casa, na verdade, ela se agrada ao ser o alicerce de casa. Ela agrada aos seus filhos, ela agrada o seu marido de maneira que ele, o marido, e os filhos não conseguem agradá-la. É uma atividade única e exclusiva. E é uma recompensa que cabe somente à mulher. E a sociedade maligna hoje quer denegrir isso, quer diminuir o valor disso, e fazer com que a mulher hoje ela se reprima no trabalho. Porque você não vai poder chegar de blusinha, de sainha curta no trabalho, porque o chefe vai virar e falar, olha só, a gente tem aqui um código de vestimenta, tá? Que faz parte do código de conduta que você assinou quando você entrou na empresa, e você vai botar um blazerzinho, vai botar uma calça comprida e amanhã você volta. Agora, se o marido vira para você e fala que a sua calça está marcando, é machismo. Então você aceita se reprimir na sua empresa, mas não aceita se reprimir, quer dizer, não é nem se reprimir, não aceita ouvir a liderança do seu marido. A sociedade está invertendo os valores. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque eu quero seguir a Jesus. Mas por que eu sigo Jesus? Se eu quero seguir a Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus porque, irmão, tem uma promessa. Existe uma promessa de remissão, perdão dos seus pecados. Remissão dos seus pecados através do seu arrependimento, que você alcança o sacrifício de Jesus na cruz e você ganha o direito de ter vida eterna na glória. Essa é a promessa. Quer ter a promessa? Segue a Jesus.
Quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Você vai se negar, você vai sofrer. As pessoas param no meio do caminho e falam, pastor, eu não quero sofrer. Então, irmãos, a gente precisa entender a sequência das coisas, porque para herdar a promessa da salvação, a gente precisa seguir valores bíblicos. Por exemplo, esse sofrimento e essa submissão que as mulheres hoje estão vivendo no mundo corporativo levou a uma nova doença mental chamada burnout. Já ouviram falar? Burnout. Eu tenho uma ex-namorada que passou acho que mais de 6 meses pelo SUS com o atestado da psiquiatra que ela não podia trabalhar. Um estresse traumático absurdo dela, 00:30, abrir o computador para responder e-mail. E eu já deixei claro na empresa, eu ajudo a hora que for, se precisar, tal, mas olha só, da mesma maneira que eu estou sendo pago pelo meu trabalho, se eu fizer uma hora extra, e eles não quiserem pagar a hora extra, em algum momento eu vou ter que tirar uma folga. Essas coisas precisam ser conversadas, porque senão a exploração e a submissão ela fica exagerada. E aí a sociedade coloca na cabeça da mulher que submissão ao marido é negação de identidade. Mas para a empresa pode. Para o chefe que não quer nem saber de você pode. Que nunca ouviu falar na sua família, não quer nem saber quantos filhos você tem, o que você tem que fazer em casa. Ou seja, ela acaba sendo forçada a ser liderada por homens que às vezes elas nem vão com a cara. Mas elas se recusam a ser lideradas por aquele homem que amou ela, e chamou ela, pediu ela em casamento e trouxe ela no altar. Hoje a sociedade valoriza muito mais um homem pacífico que não segue os preceitos cristãos do que um homem que se impõe, mas não que se impõe com violência, entenda, se impõe com valores, que sabe se posicionar com valores cristãos. Dessa forma, irmão, no versículo 35, Jesus fala, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. A vida que inicial aqui, qualquer que quiser salvar a sua vida, que Jesus fala, também é sua alma, perdê-la-á, é aquele que está focado na vida material. Você quer salvar a sua vida material, você vai perder ela. Mas se você quiser perder a sua vida material, por amor de mim e do Evangelho, você vai ganhar outra vida. Uma vida eterna, na glória, que é a promessa de Jesus na cruz. Então, essa música, ela fala, a sina de Ofélia. Sina, irmãos, é como se fosse castigo, né? Ela se opõe ao amadurecimento. Ela acha que a mulher, ela tem que se colocar num lugar, numa sociedade que, se ela se reprimir, ela precisa buscar, nesse caso ela é completamente contraditória, porque o feminismo fala que ela não deve se reprimir, mas a música fala que ela tem que se reprimir e ela tem que buscar auxílio num amor carnal. Só que ela usa metáforas na letra, né? Usa, por exemplo, a palavra purgatório, me resgatou do purgatório, um resgate emocional, fala de salvação, fala de aliança, fiz contigo uma aliança. E tipo, essas nuances é que levam a gente a ficar com o pé atrás e achar, pô, será que essa música é maligna? Mas enfim, ela, além de se contradizer, no versículo 37, Jesus diz, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Essa música ela se contradiz porque diz para a mulher ter a sua própria identidade, mas ao mesmo tempo fala para ela buscar o resgate num homem. Para não sofrer o que a Ofélia sofreu de acabar morrendo, né? A Ofélia do Hamlet de Shakespeare. Então, é contrário aos valores cristãos, irmão, porque nós queremos dar tudo que nós cristãos queremos morar na glória, a gente tem que ter esse objetivo de dar tudo que a gente tem, o nosso melhor, para resgatar a nossa alma. Todos nós estamos aqui congregando na igreja, todos nós viemos aqui para aprender a palavra de Deus. Inclusive, todo pregador que traz a mensagem, antes ele se prepara e tem que aprender a mensagem para trazer para os irmãos que vêm aprender. Todos nós aprendemos juntos. Então nós estamos aqui buscando salvar a nossa alma. Nós estamos aqui congregando para isso, para ter mais conhecimento, cada vez mais entendimento.
E no versículo 38, Jesus fala, portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esse momento aqui, Jesus está falando da sua segunda vinda. E dessa geração, que Jesus menciona adúltera e pecadora, a gente está vivendo essa geração, irmão. Hoje, eu costumo brincar, né, que se morre alguém pecador hoje, né, Deus me perdoe, tá, irmão? Brincadeira. Mas assim, morre alguém pecador hoje, chega lá no inferno, o pessoal de Sodoma e Gomorra vai olhar e fala, rapaz, vocês estão pegando pesado lá, hein? Porque o negócio está sério, irmão. O negócio está sério. O pessoal de Sodoma e Gomorra vai olhar para filhão, vocês estão demais, hein? Vocês estão, passaram, pessoal de Sodoma, vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Eles já devem estar achando que o negócio está sério demais aqui, entendeu? Estamos vivendo essa geração adúltera e pecadora. Se essa geração se envergonhar de Jesus e das palavras de Jesus, é o que ele está falando. Também eu, o Filho do Homem, se envergonhará dele quando ele voltar na segunda vinda. Vai olhar e falar, não, você tá vendo que eu estou vindo aqui buscar a minha igreja e está querendo vir? Não te conheço. Pode ficar. Então, nós temos que nos posicionar com essa visão de que um dia Jesus vai voltar, estejamos nós vivos ou mortos, ele vai resgatar a sua igreja, e aquele que tem isso em mente, irmão, tem uma promessa, a promessa da coroa. São 5 coroas de promessa. Essa coroa é a coroa de justiça, para o servo que aguarda a vinda de Jesus. Nós temos mais 4 coroas, a coroa de glória, para os servos fiéis, aqueles que trabalham na obra. Temos a coroa de júbilo, para aqueles que ganham almas, não necessariamente trabalham na obra, não tem cargo eclesiástico, mas pregam o evangelho, trazem pessoas para a igreja, convertem almas, aqueles que ganham almas. Coroa de glória, coroa de júbilo, coroa de vida para aquele que persevera e vence nas provas. E a coroa mais difícil de ganhar, irmão, a incorruptível, aquele que não se dobra ao pecado. 5 coroas. Aqui mencionada a coroa de justiça sem falar. Porque aquele que mantiver a palavra do Senhor, não se envergonhar, mas sim proferir a palavra do Senhor, e andar com Jesus, e manter Jesus e as suas palavras na sua vida, esse, na vinda de Jesus, será digno da coroa de justiça. E é isso que nós temos que ter em mente. A gente tem que aguardar a vinda do Senhor. Porque se a gente tiver em mente que Jesus vai voltar e eu quero receber essa coroa de justiça, eu quero receber coroa de glória, eu quero receber coroa de júbilo, coroa de vida, coroa incorruptível. Quando você tem isso em mente, irmão, você muda a sua maneira de pensar. A mudança da sua maneira de pensar, já preguei aqui sobre isso, né, metanoia. É uma mudança de raciocínio, da maneira de pensar, que leva a uma mudança de valores, uma mudança de atitude. E essa mudança ela vem depois para o metamorfo, que vai de dentro para fora, a mudança visível, que começa dentro, mas você começa a externar. É a mudança que é falada em Romanos 12, capítulo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A gente não pode se conformar com letrinhas subliminares que vão ficar falando de conto de fada de você esperar um salvador humano. Eu espero um salvador em Cristo. Eu espero um salvador espiritual. Eu espero um resgate da minha alma. Eu não espero ficar cantando esses refrões, irmão. Então, quando hoje as pessoas ficam cantando, é bom a gente enfatizar. É para deixar de ouvir? Irmão, eu tenho opção na minha vida, eu não ouço música secular, eu só ouço louvor. Eu coloco nos meus ouvidos aquilo que entra do lado do meu cérebro, irmão. Já percebeu que o ouvido fica do ladinho aqui? Do lado do meu cérebro, só entra aquilo que é consagrado ao Senhor. É uma opção minha. Eu aprendi isso ao longo da minha vida. Da pior maneira, mas aprendi. Aprendi. Então, é uma opção minha. Ah, pastor, preciso parar de ouvir? Não, isso é um critério seu. Agora, se ouvir, irmão, não fica repetindo, não. Não fica cantando, cantarolando, decorando letra, porque essas malignidades você está se conformando com o mundo. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
A renovação do seu entendimento é você começar a entender que as coisas no mundo, elas são primordialmente espirituais. A gente tem a tendência de achar que é tudo carnal, tudo físico. E esquece o mundo espiritual. Só que, irmão, quando acabar a tua carne, quando acabar esse mundo, só vai sobrar espírito. Você acha que você vai chegar no céu e vai ter os seus hábitos de terra? Você vai precisar tomar café da manhã, fazer um cafezinho para chamar seu amigo? Você acha que você vai se alimentar de comida sólida? Você acha que você vai respirar ar? Você acha que a física é igual? Não é, irmão. A física é superior. Da mesma maneira, a química, os elementos químicos são superiores. Você vai ver uma sarça ardente lá, você vai ver um anjo feito de fogo, você vai ver carruagem feito de fogo, você vai ver planta falando contigo, água viva. A química e a física são extremamente superiores à Terra. Então a gente precisa transformar o nosso entendimento. Quando a gente transforma a renovação do nosso entendimento, a gente nos transforma. Essa renovação, essa mudança, irmão, ela só vem através da palavra de Cristo. E a palavra de Cristo não diz que você está anulando a sua identidade se você for mulher e submissa ao homem, se for o homem provedor de casa. Ela está falando que você mantém a sua identidade. Ela está falando que você tem um propósito maior que é seguir Cristo. E a música fala para ela achar um amor, né, que vai resgatar ela. Não há amor maior. Seja quem for, pode ser bonito, grande, alto, louro, sarado, homem, mulher. Não há amor maior que o amor de Deus por mim e por você. João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, estou sentindo a presença de Deus aqui, que deu seu único filho, unigênito. E aí eu boto umas entrelinhas, para ser sacrificado pelo seu pecado, pelo meu pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa, irmão. É isso que eu sigo. Eu sigo a Cristo para ganhar, herdar, ter direito a ter essa promessa. E essa promessa, eu só vou adquirir conhecimento, transformar o meu entendimento, irmão, pela palavra. E a palavra nos ensina a buscar conhecimento, transformação de dentro para fora, através da renovação do nosso entendimento. Então, irmão, não se conforme com esse mundo. Pelo contrário, pregue o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.